Abra sua Bíblia aí em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de número 18. Nós vamos ler do 18 ao 22, amém? Mateus capítulo 8, 18 ao 22. Lemos a palavra do Senhor. Diz assim, verso 18 do capítulo 8. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O 20, Jesus responde. Aí Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos ali por aqueles amados que estão ali, naquele estabelecimento ali do lado. A gente sabe que tem muito nos incomodado, mas a gente sabe que eles estão cegos, eles não sabem o que estão fazendo, e outrora vivíamos assim também. Então precisamos orar por eles, amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir a Tua graça para ministrar a Tua palavra. Senhor, também queremos orar pelos nossos queridos amigos, Senhor, essas pessoas que ainda não Te conhecem. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é aquele bom pastor que tem ovelhas em todos os cantos dessa terra. Tem ovelhas aqui em Samambaia que ainda é da Tua vontade resgatá-las. E elas ainda se encontram perdidas e cegas no lamaçal do pecado, como nós outrora vivíamos também, Senhor, segundo o curso deste mundo. Sim, ó Deus, escravos desse sistema, desse pecado. Sim, Senhor, nós Te pedimos a Tua graça. Liberta essas pessoas, ó Deus. Faz o Teu milagre, age através da vida dessas pessoas, Senhor, assim como o Senhor fez conosco. Ó Senhor, que eles possam dar bom testemunho e não viver dessa forma, dissolutamente, não, Senhor. Que eles possam ser vivificados. E só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor pode fazer esse milagre. Ressuscitar um morto, só o Senhor pode fazê-lo, ó Deus. O Senhor tem visto, ó Deus, muito tem nos atrapalhado, muito tem nos incomodado com o barulho desse som, ó Deus. E nós Te pedimos, Senhor, para que o Senhor haja nessa situação, para que o Senhor haja, Senhor, nessa situação. Se for da Tua vontade, Senhor, que nós mudemos de localidade, que o Senhor abra as portas. Mas se não for, Senhor, que essas pessoas possam mudar de atitude, possam perceber o erro que estão cometendo. No nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Acabamos de ler um texto muito interessante. E vamos para o verso 18 para estudar acerca desse texto. Jesus, pregando às multidões, no verso 18 diz que Jesus, vendo que tinha muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. É isso que diz o verso 18. Ou seja, muita gente seguiu o Senhor Jesus. Muitos discípulos, muitos admiradores e muita gente que estava interessada somente no que Ele poderia fazer também. A gente sabe disso. Mas havia também aqueles que eram de fato discípulos do Senhor. Pois bem, no 19 diz: E então se aproximando dele um escriba, ou seja, um homem versado na lei, versado nos escritos antigos, se aproxima de Jesus. E olha qual é a indagação que esse homem faz ao Senhor. Faz uma proposta. Ele diz assim, diz o escriba: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O escriba se aproxima do Senhor para dizer: olha, eu quero ser seu discípulo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero estar contigo. Eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Bonita essas palavras, interessante. Eu vou te seguir. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero ser
aquele que anda junto contigo. Eu quero estar no meio desses. É a resposta de Jesus. Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus responde para ele o seguinte: olha, você quer me seguir? Beleza, deixa eu falar uma coisa para você. As raposas, elas têm casa, elas têm aonde dormir, elas têm morada. As aves do céu também, da mesma forma, têm os ninhos. As aves do céu têm um lugar. Agora deixa eu te falar acerca desse que você está pedindo para seguir. Vou falar para você, eu não tenho casa, eu não tenho morada, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Olha que interessante, né? Que interessante isso aí. Continuando, diz assim, 21. O outro discípulo lhe disse, outra pessoa se manifesta, escutou ali o que foi dito ali por aquele, e aí ele se manifesta, ele fala: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. O que ele está dizendo para o Senhor? Isso aqui sepultar não significa que o pai dele estava morto, ele estava querendo enterrar o pai, não. Ele está falando o seguinte: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro cuidar do meu pai. Sabe, ele já está velho, deixa eu cuidar dele. E aí, depois que ele morrer, eu sepultá-lo, eu pego e te sigo, Senhor. Eu vou seguir o Senhor depois disso. E aí Jesus responde para ele. Olha a resposta do Senhor Jesus. Replicou, verso 22. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Palavra dura, irmãos. Pense sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui? Um chega e fala assim: ó, Senhor, eu vou te seguir, eu quero ser seu discípulo. Ele fala: eu não tenho casa. Você quer me seguir? O texto não mostra o que esses homens responderam, se eles de fato seguiram ou se foram embora. O texto não nos apresenta isso. Mas são respostas duras. O primeiro, provavelmente, um escriba, né? Um homem versado, como eu disse, um homem que conhecia a lei, que conhecia os escritos antigos. Esse homem se aproxima de Jesus, via aquele tanto de gente, aquela obra grandiosa, e falava: olha, esse homem faz sucesso. Eu quero estar com ele, porque afinal de contas, um homem assim, se eu estiver com ele, então eu estou bem. Se eu estiver com ele, aí vai dar tudo certo para mim. Quais eram as intenções daquele homem? Não sabemos. Mas nós analisamos nas Escrituras que quase todas as vezes que pessoas se aproximavam de Jesus com intuitos enganosos e errados no coração, a resposta de Jesus era muito dura e direta. E aí então dá para a gente analisar aqui essa situação e chegar a uma conclusão, que muito provavelmente o que esses homens estavam dizendo não vinha porque eles viam o mestre como seu Senhor e Deus, e, sabe, queriam estar com ele porque achavam nele, como Pedrão declarava, para onde nós iremos, achavam nele a vida eterna, achavam nele tudo que precisavam. Não, aqui nós vemos dois casos que nos parece muito, se tratavam de pessoas que estavam interessadas no sucesso daquele ministério. E aí, Jesus responde no 22 para o segundo. Ele respondeu isso. Para o primeiro ele responde: eu não tenho casa, não tenho morada certa. E aí, você está querendo me seguir ainda? Não respondeu. O segundo ele diz o seguinte: você quer cuidar dos seus pais, do seu pai? Deixa eu falar uma coisa para você. Não é tempo para isso não. Você quer me seguir? Me siga hoje, agora. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Pelo amor de Deus, irmão Adão, o que Jesus está dizendo? Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que, sabe, cuidar deles até que eles envelheçam. Isso não é um mandamento de Deus, não é coisa boa? Honrar o pai e a mãe, sim. É um mandamento de Deus, é coisa maravilhosa. Mas como eu disse para vocês, isso aqui muito provavelmente se tratava de um caso isolado à parte, de um homem que tinha pressupostos errados acerca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele de fato não queria o seguir. De fato, ele não estava interessado em seguir Jesus. Talvez porque até escutou a resposta dele para o primeiro candidato a ser discípulo, né? Mas eu acho que não é muito interessante seguir esse homem, não. E aí, irmãos, eu queria refletir com vocês nesse chamamento do Senhor
É interessante, porque nos dias de hoje, o Jesus que é apresentado em muitos dos púlpitos é diferente do Jesus que as Escrituras apresentam. O Jesus que é apresentado, ele é muito alegórico. O Jesus que é apresentado, o evangelho que é apresentado, ele é açucarado demais. E não é assim, irmãos. Não é essa a proposta do evangelho. Não é esse o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é, não. E por que esses homens pregam esse evangelho dessa forma, equivocadamente? Primeiro, porque eles não foram de maneira nenhuma alcançados de fato pelo Senhor. Porque se fossem, jamais negociariam princípios que são importantíssimos. E eu queria que você parasse para pensar acerca disso. Eu falei um dia atrás que eu ministrei na escola bíblica o seguinte: hoje eu percebo que as pessoas estão muito entusiasmadas com o sistema desse mundo e com o que esse mundo tem a oferecer. Pastores equivocados e muitas vezes malvados se aproveitam disso para oferecer para as pessoas um Jesus conformado com o sistema desse mundo. Conformado com aquilo que é o sistema do mundo. Ou seja, vem para Jesus Cristo, que aí você vai ter prosperidade. Vem para Jesus Cristo, seus problemas vão acabar. Vem para Jesus, sabe que você vai arrumar um bom casamento. Tem certeza, você está encalhada, vem para Jesus, que você vai arrumar um casamento. Vem para Jesus, que você vai receber a sua cura física. Você não está doente? Vem para Jesus. Irmão Adão, mas espera aí, Jesus não é cura? Jesus não nos abençoa no âmbito financeiro? Jesus não nos oferece também a oportunidade de conhecer uma pessoa legal e então se casar? Sim, mas isso, irmãos, são as outras coisas. Isso não é evangelho. Essa não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é a seguinte: um homem perverso, perdido, morto em seus delitos e pecados, precisa urgentemente de redenção. Precisa urgentemente de se humilhar. Precisa urgentemente de entender o que é os tesouros do céu e não os daqui da terra. É a proposta do seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, e as outras coisas, não tem tanta importância, lhe serão acrescentadas. Essas coisas lhe serão acrescentadas. E aí aqui nós vemos dois homens que queriam ser discípulos de Jesus, que estavam vindo para Jesus, provavelmente com os motivos errados. O que te trouxe para Jesus? Você era pobre e quer ficar rico? O que te trouxe para Jesus? Você era doente e você queria cura? O que te trouxe para Jesus? Você estava precisando de trocar o seu carro? Você estava precisando de uma cura física? O que foi que te trouxe para Jesus? Jesus é só isso para você? Jesus é só isso para você? Ele é só cura física, carro, casa, marido? Ele é só isso para você? Se ele é só isso para você, você criou um Jesus que não existe. Você criou um falso Deus para você. Você criou um Deus que a Escritura não está apresentando. Não é esse o Jesus. Aqueles que são chamados por Deus, irmãos, eles têm um chamamento importante demais. Importante demais. E esse chamamento é o inverso dessas pregações equivocadas. Que chamamento é esse, irmão Adão? Abra aí, Mateus, capítulo 16, 24 ao 25. 24 e 25. Quer ser discípulo de Jesus? Escuta isso aqui. Jesus disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos, repita comigo, aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, quer vir após mim, primeira coisa, a si mesmo se negue.
Tome a sua cruz. Isso aqui não é pegar a cruz e começar a carregar como se a cruz fosse um monte de problema e dificuldade, não. O pastor Felipe já explicou sobre isso aqui. Tomar a cruz é o seguinte: morra. A cruz representa a morte. Você tem que morrer. Já falou que você tem que negar a si mesmo. Morra para si mesmo. Ele reafirma: morra para si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. E aí diz o seguinte, verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la-á. O que é salvar a sua vida, irmão Adão? Jesus está falando que eu não posso então me salvar a minha vida? Como assim? Salvar a vida aqui, a aplicação disso aqui é o seguinte: quem quiser ganhar esse mundo, quem quiser, se afadigar nesse mundo, e não ter tempo para mais nada, não ser para esse mundo, porque afinal de contas precisa cuidar da vida, precisa cuidar das coisas da vida. Quem quiser isso, e a contrapartida, ficar aquém do chamamento de Cristo, porque se lembrar as palavras duras que ele deu lá, o rapaz falou assim: olha, Senhor, eu vou sepultar o meu pai, eu vou cuidar do meu pai até ele morrer. Deixa os mortos. Os mortos tomam conta dos seus próprios mortos. Não, é agora. Segue-me agora. Então aqui ele está dizendo o seguinte: você está preocupado com a sua vida aqui? Você está preocupado com ela aqui? Então eu vou falar uma coisa para você. Quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perder ela. Vai perder. Então se você quer salvar a sua vida aqui, você vai perder ela. Você pode escolher. A decisão é sua. Não, irmão Adão, eu não gosto desse negócio de ficar carregando cruz, de morrer todo dia. Ah, não, isso não presta. Isso é muito difícil. Quem disse que seria fácil, né? Ele disse que o caminho espaçoso, muitos estão andando por ele, entrando por ele. Agora o caminho estreito. É estreito, irmãos. Imagina um caminho estreito, como é ruim, como é difícil, como é doloroso andar no caminho estreito. São poucos que querem isso. E aí ele continua dizendo, ele falou sobre aquele que quer salvar a sua vida. E aí ele disse: quem perder a vida por minha causa, o que vai acontecer? Vai achá-la. Quem perder a vida por causa de Jesus, achá-la-á. Então, irmãos, se você perder a sua vida aqui, o que significa perder? Eu falei sobre guardar ou querer cuidar da sua vida aqui. O perder é justamente o quê? Andar na contramão do sistema. É justamente aquilo que ele falou no início. É morrer todos os dias. Negar a si mesmo. Como isso é difícil? Sabe por que isso é difícil? O sistema do mundo está lá. O mundo é cheio de entretenimento. Porque jaz no maligno. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa o seguinte: como a tecnologia, não estou falando que a tecnologia seja do diabo, não me entenda mal, mas perceba, como tudo que é criado nos dias de hoje tem um intuito para a sua vida, para a minha vida. Que intuito é esse? Te sobrecarregar, te entreter. Todos os dias é desenvolvido formas mais eficazes de manter você preso dentro desse sistema. E é perigoso, porque se nós, cristãos, vacilarmos, caímos muitas vezes nesses erros. Quem nunca pegou o celular lá e ficou lá, horas e horas mandando mensagem, vendo o Instagram, vendo o Facebook, e aí curtir a foto? Ah, não, mas tá na bênção, irmão. Eu tô curtindo a foto dos irmãos aqui, ó. Curti um monte de vezes. Quem nunca fez isso? E aí quando chegou a noite, ou sei lá, quando chegou em casa, tá no trabalho, tá mexendo, quando chegou em casa, você olha para sua Bíblia está ali. E você sabe que é importante ler a Bíblia, que é importantíssimo aprender sobre Deus, aprender sobre esse Senhor. Mas aí você olha para a Bíblia, você olha para o celular, e aí o que você escolhe? A Bíblia ou você escolhe o celular que tem tanto entretenimento para você? Pensa aí, não precisa responder não, porque vai ser vergonhoso para todos nós.
Eu falo por mim, muitas vezes erro. Minha esposa às vezes me puxa a orelha, às vezes eu puxo a orelha dela. Mas por quê, irmãos? Porque o mundo ele está preocupado. O mundo é uma grande bola de entretenimento. O mundo é uma grande bola de entretenimento. Mas o discípulo de Jesus, o chamado de Cristo, ele não deve ser dessa forma. Você sabe por quê? Porque ele quer perder a vida dele aqui. Ele perde. Como é perder a vida, irmão Adão? Está aqui o entretenimento, e está aqui a palavra de Deus, ou então o congregar, ou então fazer o bem, visitar, ajudar, amar, perdoar. Eu vou deixar para amanhã isso aqui, eu fico hoje com o meu entretenimento. Não, o servo de Deus ele não faz isso. O servo de Deus, ele vai ser incomodado pelo Espírito Santo que habita nele, para não escolher essas coisas. E se ele escolher essas coisas algumas vezes, irmão Adão, ele vai se arrepender. O Espírito Santo vai incomodá-lo para que ele mude de vida. E talvez hoje, essa palavra seja justamente para nos, chamar a atenção para o que realmente importa. Chamar a atenção para quem realmente tem valor. Jesus, irmãos, o maior tesouro que alguém pode ter. Abra aí, Mateus ainda, capítulo 4, verso 18. Olha aqui. Olha o que as ovelhas, o que o verdadeiro discípulo faz. Qual é a reação do verdadeiro discípulo quando escuta a voz do mestre? Quando escuta o chamamento do mestre? Quando ele fala com ele? Escuta o que o verdadeiro discípulo faz. Diz assim, 18. 4:18 de Mateus. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19 ele diz, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Presta atenção nisso aqui. 2 homens, pescadores. Qual era a profissão deles? Pescadores. Significa o quê, irmãos? Que eles tiravam o sustento da casa deles, da pesca. Significa o quê? Que a pesca para eles era, no âmbito, do trabalho financeiro, era a coisa mais importante. Significa isso. E aí, o que o Senhor Jesus faz? Jesus faz um convite para eles. Jesus fala assim, olha, vinde a mim, que eu vou dar casa, carro, marido, mulher, no caso, eram homens, né? Misericórdia. Mulher para vocês vão ser bem ricos, tá? Vinde a mim. Deixa eu conversar com vocês aqui, vocês são bons pescadores, mas ainda falta alguma coisa para vocês. Não, Jesus não faz esse tipo de convite, não é essa o tipo de mensagem que Jesus dá. Jesus fala assim, olha, vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas que proposta mais estranha. Que proposta é essa? Vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Tem uma música muito bonita, eu vou postar ela lá no grupo, do Grupo Logos, Pescador, o nome da música. Eu vou postar ela lá no grupo. Escutem a letra da música. É sobre esse chamamento aqui. Muito linda. Muito linda. E aí diz uma parte da música. Diz assim. Quando ele nos chamou, ele não fez promessas humanamente convincentes. Nada que enchesse os olhos. Apenas disse que nos faria pescador. Nada que enchesse os olhos, irmãos. E por que está assim hoje em dia? Essa feira do rolo religiosa, gospel. Por que está desse jeito? Por que está essa bagunça? Porque essas pessoas não querem Deus. Esses falsos mestres. O juízo para eles não tardará, irmãos. Se não se arrependerem, certamente serão fulminados pela ira de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa, irmãos. Não é esse o evangelho. E aí é o seguinte, irmão Adão, Jesus fez esse convite aí, mas eu aposto que eles não vão topar. Convite mais estranho. Pescadores de homens. Aí diz o 20, a resposta está aí. E então eles deixaram, repita comigo, imediatamente.
Eles não chegaram em Jesus e falaram assim, Senhor Jesus, espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu já guardei dinheiro suficiente, né, para sustento da minha família. Espera aí, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma entrevista aqui. O que você vai me dar de bom? Porque você só falou pescadores de homens, isso não é interessante. O que o Senhor vai me dar de bom? Não, eles não fizeram essa pergunta. O texto diz o seguinte, imediatamente largaram essas redes e o seguiram. Imediatamente, irmãos. Que tremendo. Esse é o discípulo de Cristo. Lembra do que Jesus disse? Jesus diz assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. As ovelhas do Senhor fazem isso. Elas escutam a voz do Mestre e elas o seguem. E aí diz o seguinte, 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos. Não parou por aí, não. Outros 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco na companhia de seu pai. Ou seja, pescadores também. Pescadores. Estavam trabalhando, estavam no lugar certo. Trabalhando, fazendo o que era bom. Estavam na companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. E então no 22, repita comigo, 22, então, eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, e seu pai o seguiram. No mesmo instante, tá, irmãos? Na mesma hora. Quando o Senhor chama, as ovelhas escutam. Quando o Senhor chama, o verdadeiro discípulo ouve. Quando o Senhor chama, o discípulo não somente escuta, ele segue. E você, irmãos? E nós? Nós escutamos de fato a voz do Senhor? Ou nós escutamos a propaganda da feira do rolo gospel? Ou nós escutamos a propaganda falsa? Sabe, a propaganda falsa do evangelho falso. E aí nós falamos assim, nós pensamos assim, eu vou ali porque certamente eu tenho muita coisa boa para receber. Eu não estou aqui para te deixar triste, não. Mas o chamamento do Senhor sempre vai exigir de você renúncia. Sempre, irmãos. Sua vida não vai continuar como estava. Em muitos casos, segundo o propósito de Deus, e só Ele sabe, vai piorar muito no âmbito terreno. Você sabe por quê? Imagine comigo, uma grande multidão andando para a direita, andando para a esquerda, e você andando para a direita. Uma grande multidão, irmãos, muita gente, milhares de pessoas, e você vindo contra essa multidão. Imagina o choque disso. Imagina a dificuldade que é isso. Assim é a vida do verdadeiro discípulo, do chamado de Deus. Jesus, ele fez uma promessa. Ele deu uma afirmação para os discípulos. Essa promessa aqui muita gente não gosta nem de ler. Ele diz assim, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Irmãos, entendo o que isso significa. Eu envio vocês, imagina a ovelha, animal frágil, que não sabe se defender, animal que só está ali, a vida dela é só pastar e ficar tranquila. Essa ovelha está no meio, num covil de lobos. Será que essa ovelha vai estar segura? Será que ela vai estar bem? Será que a vida dela vai ser tranquila? Segura ela só vai estar porque o pastor aguarda. Mas a vida dela não será tranquila. Certamente não. Por quê? Porque ela está em perigo a todo tempo. Ela está na contramão desse sistema. Ela está na contramão desse sistema. Nós fomos chamados pelo Senhor, irmãos. Chamados pelo Senhor para viver esse evangelho. Esse evangelho que para muita gente, se for pregado dessa forma, não quer nem saber. Muita gente quer nem saber. Falei aqui também outra vez, um testemunho dos amigos, né? Muito queridos para mim. Mas infelizmente ainda estão nesse meio. Mas amém, eu oro por eles. Eles me falaram assim que certa feita estavam no culto de uma mega igreja aqui de Brasília e que o pastor fez a seguinte afirmação: olhem para minha mão. Eles olhavam, né? Tem uma chave aqui na minha mão. Não tinha nada.
mas ele está falando que tinha uma chave. Tinha uma chave, é de uma casa. E eu sei que tem pessoas aqui que vão receber essa chave hoje. Quando esse meu amigo ficou de pé, gritando com a esposa, quando ele olhou para trás, tinha uma multidão de pé, sabe? Mas não estava só de pé, eles estavam tão eufóricos, eles gritavam tão entusiasmados, sabe? Eles ficavam muito felizes com isso. E aí, eu penso o seguinte, eles gritam assim por uma casa, por um carro, por coisas dessa vida. Coisas que são boas, eu não estou falando que são ruins. As coisas que são consideradas por Jesus como outras coisas. Outras coisas, em detrimento do Evangelho, outras coisas. Em comparação com o Evangelho, outras coisas. E aí, a gente prega aqui, olha, Jesus te libertou do pecado, te deu uma nova vida. E aí os irmãos falam assim, glória a Deus. Alguns falam assim, aleluia. Quase não se escuta, né? É verdade, irmãos. E eu fico pensando, pode ser que não, mas como é que será que está o nosso coração, hein? Como é que será que está o nosso coração? Nós estamos entusiasmados com as outras coisas e com o principal não nos traz nenhum tipo de alegria, de emoção, não nos faz ficar eufóricos. As outras coisas nos fazem ficar eufóricos. Ganha na loteria amanhã, que você quase morre, tem um infarto e quase morre aqui. E nem desfruta, né? Bem dito ali pelo irmão. Mas eu estou falando para você, irmão, não é de uma coisa assim não. Ó. O que é pregado aqui para você são coisas infinitamente melhores. Não dá para comparar não, tá? Não dá para comparar. Não dá para comparar. Eu me lembro de uma vez, quando o Senhor estava me atraindo para Ele, e eu começava a escutar as primeiras vozes, a primeira coisa que eu escutava era assim, era bem audível no meu coração. Eu escutava dizendo, olha, você não tem nada, você está perdido, você não tem nada. É a voz do Satanás, irmão Adão. Não, era a voz de Deus. Você está perdido. Você está perdido, você não tem nada. E um dia eu estava com os amigos num bar, e aí um amigo meu que me mandava mensagens religiosas, e eu não gostava de jeito nenhum, mas ele sempre mandava, eu deixava ele lá. E aí um dia ele mandou uma mensagem para mim que dizia o seguinte, olha, quando tudo que você tiver for o Senhor, for Deus, você vai entender que Ele era a única coisa que você realmente precisava ter. Quando tudo que você tiver for o Senhor, você vai entender que Ele era a única coisa que realmente você precisava ter. E aí, eu olhei para aquela mensagem, aquilo falou comigo, e eu fiquei pensando, e aquilo falou no meu coração, e eu fiquei imaginando. E assim começou o processo de conversão na minha vida. E eu sou grato ao Senhor, irmãos, e eu posso declarar com todas as palavras. Eu não tinha de fato nada. Hoje eu tenho tudo. Eu não tinha nada. Para de pregar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu pai, para a sua mãe. Olha, o pai senhor é tão bonzinho, só te falta Jesus. Não, falta tudo. Não falta só um pedaço. Jesus nunca foi um complemento, Jesus é tudo. Ele nunca foi um complemento. Ele nunca vai ser um complemento. Se ele for um complemento para você, você não conhece. Você não conhece de fato. Não conhece o Senhor. Devemos nos arrepender. Esse não é o Evangelho. Se alguém não tem Cristo, ele pode ser o homem mais caridoso da face da terra. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não é ninguém. A vida dele não tem propósito e nem sentido. Essa é a verdade. Eu escutei um testemunho, tem um irmão, eu vou postar também no grupo, chamado Irmão Merdi. Ele é um ex-muçulmano que se converteu ao cristianismo. Ele era da família real do Marrocos. Ele se converteu lendo o Evangelho de Lucas na faculdade. E aí, um certo dia, a conversão dele, ia chocar
não somente toda a família, mas também todo o Marrocos, porque era uma pessoa influente. E aí ele diz que um certo dia, no ritual de sacrifício que era feito pelos muçulmanos, ele olhou para o pai dele e falou: pai, eu não vou sacrificar. O meu cordeiro foi morto há 2000 anos atrás. Eu não vou mais fazer esse sacrifício. O pai dele teve um infarto. O pai dele passou mal. Eu já estou terminando. Ele conta um testemunho de uma irmã chamada Irmã Helen. A irmã Helen era uma jovem da década de 50 na Inglaterra. Escuta isso aqui, eu já estou acabando. Irmã Helen, uma jovem na década de 50 na Inglaterra. Com 25 anos ela já tinha terminado seu doutorado em medicina. 25 anos. Garota prodígia. Com 25 anos ela escuta a mensagem do Evangelho e é alcançada e se converte. Com 25 anos ela decide não somente se entregar sua vida ao Senhor, ela decide ser missionária no Congo, no centro da África. Ela decide fazer missão no Congo. Preste atenção. Irmã Helen chegou lá, discipulou 50 mulheres. Essas 50 mulheres começaram a pregar o evangelho no Congo. Essas 50 mulheres começaram a divulgar as boas novas no Congo. Ela não parou por aí. Ela também queria fazer obras para a glória de Deus. Ela criou um hospital com 125 leitos, onde atendia os enfermos gratuitamente, onde ela cuidava e ensinava as pessoas como cuidar de doentes e pessoas enfermas. Mas nessa época, começou uma grande guerra civil lá no Congo. Muitas pessoas, pastores, missionários, foram mortos. Alguns foram deportados e alguns presos. A doutora Helen foi desses que foram presos. E ela ficou presa. E ela, na prisão, escreveu um diário. No diário dela, ela contava todo tipo de tortura que ela sofreu lá. Ela foi estuprada, violentada diversas vezes. Ela apanhava diversas vezes. E aí, muitas vezes, ela chegava a esmurecer com a fé tão pequena. Senhor, mas será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que o Senhor existe mesmo? Estou passando por tudo isso. E aí ela escutava a voz do Senhor dizendo para ela: Helen, escute, estes açoites não são os teus açoites, são os meus açoites. As suas dores não são suas, são minhas. Você não está sofrendo por sua causa, você está sofrendo por minha causa. Escute, Helen. Escute, eu estou com você. E aí passou-se um tempo. Acabou-se aquele período de guerra, ela conseguiu ser liberta, resgatada, voltou para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, o pessoal fez uma grande festa para ela, teve que cuidar dela primeiro no hospital, porque ela ficou muito machucada. E aí fizeram uma grande festa para ela, depois de alguns anos. Ela já não mais com 25, não sei a idade, mas com alguns anos a mais. E aí chegaram nela e naquela festa que fizeram para ela, reuniram um grupo de missionários e falaram: olha, nós queremos que você discipule esses missionários para que eles voltem ao Congo. Você sabe o que a Helen respondeu? A Helen respondeu: vocês não entenderam nada. O Congo é o meu país. Deus me deu aquela terra. É para lá que eu vou. E voltou para o Congo, irmãos. Voltou para lá. Você sabe o que ela fez? Chegando no Congo, ela continuou o trabalho de capacitação das pessoas na área de medicina. Criou novamente os hospitais que foram derrubados, com mais leitos, e discipulou mais pessoas. A Helen morreu o ano passado. E aí, a ênfase disso aqui é o que ela escreveu nos últimos dias de sua vida. Morreu com 98 anos, se eu não me engano. Vou postar o vídeo lá para vocês verem a história. Estou contando de maneira resumida. E no diário dela, ela disse o seguinte: o problema das pessoas de hoje em dia é que elas não querem só Cristo. Elas querem Cristo e as outras coisas. Elas não querem só Jesus. Elas querem Jesus e sucesso. Querem Jesus e os primeiros lugares. Querem Jesus e querem dinheiro. Querem Jesus e querem fama. Querem Jesus e querem estar em evidência.
Esse é o problema. Esse é o problema do falso evangelho dos dias de hoje. Que esse evangelho não contamine a nós, irmãos. Que esse evangelho não se... Sabe, que esse evangelho não fique no seu coração. Aí você pode pensar, irmão Adão, eu não acredito nessa história não. Uma pessoa sofrer tanto assim e não desistir. Você pode acreditar. Ela não fez isso por mérito da sua própria força. Ela fez isso porque os discípulos são capacitados. Os discípulos não são somente chamados. Eles são capacitados. Então a pergunta que você deve fazer no seu coração hoje é: eu sou de fato um discípulo? Eu sou de fato um discípulo de Cristo? Ele é tudo ou ele é só um pedaço? Ele é mais importante ou ele é mais ou menos para mim? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Ah, irmão Adão, mas eu não gostei muito dessa mensagem não. Só coisa ruim. Ter que morrer. Ter que sofrer. Ter que perder para ganhar. Eu queria ganhar primeiro. Queria ter sucesso, ter os primeiros lugares. Então eu te digo. A resposta de Jesus para você é o seguinte: eu não tenho morada certa no âmbito terreno. O meu reino não é desse mundo. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Você quer? Você aceita? Você aceita? Pense sobre isso, amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.